Boa tarde, vamos para o Ministério da Presidente da República, durante a abertura do Boa tarde e seguimos para mais uma síntese informativa. O Presidente da República adverte durante a abertura do ano judicial que o combate à corrupção vai continuar. Em Moçambique, Remano pede apoio da comunidade internacional para se combater o terrorismo. E para encerrar, Presidente do Conselho Europeu e Diretor da OMS defendem tratado sobre pandemias como legado. Acompanhe agora o desenvolvimento informativo. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. O Presidente da República, João Lourenço, assegurou na manhã de hoje, durante a abertura formal do ano judicial 2021, que a luta contra a corrupção, branqueamento de capitais e a impunidade do tráfico de drogas e de seres humanos vai continuar no país. Durante a sua intervenção, o Presidente da República denunciou ainda a existência de pessoas que, após dilapidarem o erário, têm se forçado e organizado campanhas para denegrir ou desacreditar a justiça e o Estado angolano. João Lourenço, que falava diante de um auditório repleto de operadores de justiça, prometeu que, enquanto titular do Poder Executivo, não se vai intrometer na ação da Justiça, tendo incentivado os juízes a cumprirem com o seu papel. Além de abordar sobre corrupção e prometer não se intrometer em assuntos ligados à Justiça, o Presidente João Lourenço desafiou os órgãos de Justiça a prestarem particular atenção e agir com celeridade e rigor contra aquilo a que chamou de um novo tipo de crime, que tende a se alargar para agravar, que são o vandalismo, distribuição e roubo de bens públicos postos ao serviço da comunidade. Para o ano judicial que ora se inicia, continuaremos a trabalhar na prevenção e combate à corrupção e à impunidade, contra o tráfico de drogas e de seres humanos, a imigração ilegal, o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo e armas de destruição em massa. No que concerne ao combate à corrupção e à impunidade, o país vem dando passos corajosos desde os finais de 2017, investigando, julgando e condenando servidores ou ex-servidores públicos de todos os escalões, desde os níveis de município, província e do próprio Executivo Central, da Assembleia Nacional e de empresas públicas de grande dimensão, com a imparcialidade necessária para o sucesso desta causa. Os órgãos de justiça, no geral, têm sido incansáveis, apesar da exiguidade e alguma falta de experiência e de condições de trabalho, nem sempre as melhores. Contudo, forças internas e externas, ligadas aos que mais dilapidaram o erário público, organizam campanhas com vista a denegrir e desacreditar a justiça angolana e o Estado angolano no geral, mesmo com tantos exemplos concretos de indiciados, arguidos e alguns já condenados, numa demonstração real
do comprometimento das instituições do Estado e da Justiça angolana na luta contra a corrupção, na defesa dos interesses dos que veem o seu castelo a se desmoronar de forma inexorável, procuram reverter a situação fora dos tribunais, como se isso ainda fosse possível. Pretendem ser eles a comandar a ação da justiça angolana, envolvendo o chefe de Estado, a ponto de determinarem quem deve ser indiciado. É evidente que isto está à partida condenado ao fracasso. Que a justiça angolana cumpra com seu papel, o chefe de Estado não vai interferir na ação da justiça em violação da Constituição, como pretendem que o faça. Numa outra vertente, os órgãos de justiça devem prestar particular atenção e agir com celeridade e rigor contra um novo tipo de crime que tende a se alargar e agravar: o vandalismo, destruição e roubo de bens públicos postos ao serviço da comunidade. Os cidadãos devem tomar conhecimento que os atores deste novo tipo de crime vêm sendo julgados e condenados exemplarmente. Enquanto isso não acontecer, com alguma frequência, estaremos a encorajar o crescimento deste tipo de crime. Nesta perspectiva, é importante que sejam aprimoradas, nomeadamente a organização administrativa judiciária, a gestão judiciária, a gestão dos recursos humanos e das infraestruturas, a implementação da solução informática para os tribunais, o alargamento dos patrocínios judiciários para a população mais desfavorecida, a criação das condições para a inauguração em breve de outros tribunais previstos no âmbito da reforma judiciária em curso. De referir que o âmbito da abertura do ano judicial, a Associação dos Juízes de Angola realizou um workshop que teve como orador o jurista Eduardo Vera Cruz, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e da Faculdade de Direito da Universidade Lusíadas de Lisboa. Durante a sua preleção, Eduardo Vera Cruz manifestou-se contra a tentativa de se procurar reduzir os poderes dos juízes e apelou os operadores da justiça, sobretudo os juízes, a defenderem a sua independência, quer do poder legislativo, quer do poder executivo. E por que que nós hoje estudamos na academia a ideia de associativismo judicial à ideia de democracia, de Estado de Direito? Faço um parêntese. Toda a gente fala de Estado de Direito. Estado de Direito para a esquerda, Estado de Direito para a direita. E ainda por cima há uma expressão complicada. A Constituição angolana diz Estado democrático de direito. A Academia diz Estado de direito democrático. Toda a gente diz, lá estão eles com essa brincadeira de palavrinha para a esquerda, palavrinha para a direita, interpretação e tal. Isso não interessa para nada, mas interessa para tudo. Não é uma questão bizantina. Se o Estado é democrático de direito, quer dizer que a democracia se sobrepõe ao direito. E a democracia é uma forma de organização política, é um conjunto de práticas sociais, etc. e tal. Não. Outros dizem Estado de direito democrático, quer dizer, a democracia obedece às regras de direito. A maioria é importante, mas não é absoluta. As maiorias em democracia não podem desrespeitar ou avassalar as minorias. E mesmo que em democracias muito participativas, em que vai tudo a referendo, não se pode fazer referendo sobre as coisas que a regra de direito diz, isso não pode ser. Nós sabemos que sempre houve ditadores eleitos. Sempre houve. Se quiserem, aí tantos. O Hitler foi eleito. Foi eleito. E as leis que ele fez foram aprovadas por maiorias parlamentares. No entanto, eram uma pouca vergonha. Era uma coisa ajurídica. Nem era antijurídica, era ajurídica. Era tão fora de critério que ficava fora da juridicidade sem podermos fazer contra. Assim sendo,
quando se fala de Estado de Direito Democrático, é diferente de Estado Democrático de Direito. E ainda existe uma outra categoria que é democracia constitucional. Parece que isto está tudo, parece uma sopa de letras, não é verdade? Lá estão eles a fazer posição adotada. Eu até digo que estamos aqui só maiores, é o Kama Sutra da academia, não é posição 1, posição 2, posição adotada. Isso não interessa para nada. Essas coisas são para livros, mas eu aqui estou a situar as coisas num parâmetro. Estado democrático de direito, mesmo que a linguagem da Constituição seja outra, mesmo que os livros de ciência política falem em democracia constitucional. Portanto, no Estado de direito democrático, as associações dos juízes ajudam a institucionalizar a representação dos juízes. Em vez dos juízes serem franco-atiradores, cada vez que aparece um problema, cá estou eu, mandei o Manuel dos Anzóis e tal, que é amigo daquele jornalista e, portanto, tem acesso à televisão e fala quando quer e quando pode, e quando fala demais o Conselho Superior da Magistratura dá-lhe um castigo e tal, porque o juiz tem regras deontológicas a cumprir. Então, o que é que se faz? Tenta-se institucionalizar essa representação. Dizendo, os juízes associam-se e esta associação projeta-se na sociedade dizendo, falem sobre os vossos problemas. Isto era uma forma que corresponde a uma capite de minúcio da forma associativa dos juízes. Porque se dizia, os juízes só podem falar dos seus assuntos. Fala da carreira, fala do estatuto, fala da parte remuneratória, fala das incompatibilidades, fala do teu estatuto. Ora, esta limitação corporativa da participação dos juízes na vida pública nunca foi aceita pelos próprios juízes. Os juízes participam não apenas em defesa da sua própria, eu vou dizer classe, sem colocar aqui a ideia marxista da classe, está bem? Classe para facilitar, classe profissional. Não só falam disso, como falam das garantias constitucionais, como falam da sociedade justa, como falam do Estado de Direito. Mas, porque às vezes surgem acusações de corporativismo, é preciso dizer que os juízes, quando defendem as garantias constitucionais da sua própria independência, eles estão a prestar um serviço à comunidade e à democracia e ao Estado de Direito. Portanto, quando as associações de juízes dizem nós não temos condições materiais, práticas, para exercer com dignidade a nossa função, porque os tribunais estão a cair, porque aproveitam às vezes apartamentos, muitos países aproveitam apartamentos que são devolutos para instalar tribunais. Não são construídos de raiz. A dignidade da função é prejudicada quando há processos em pilha nas portas, a cobrir janelas, etc. e tal. O Presidente da República adverte que o combate à corrupção vai continuar. A Remano, principal partido da oposição moçambicana, defendeu hoje que o país precisa de apoio internacional para travar a progressão de grupos armados devido à intensidade dos ataques, acusando o governo de inércia e apatia na abordagem do problema. A posição do Partido Resistência Nacional Moçambicana foi tornada pública pelo seu porta-voz e deputado da Assembleia da República, José Manteigas. Estes ataques que resultam nessas mortes massivas, sinceramente, portanto, merecem o apoio da comunidade internacional. Daí que estamos a dizer que não é, neste momento, o Estado moçambicano unicamente só capaz de debelar aqueles ataques, mas entendemos que sim, precisamos de apoio externo para parar com estes ataques que têm resultado em muitas mortes. O que falhou foi a inércia. Portanto, o que aconteceu foi a inércia do governo. Porque, como diz, houve várias vozes, incluindo até a comunidade muçulmana, muito bem me lembro, já no início, que denunciou esse fato, incluindo fontes fidedignas da segurança do Estado que advertiram o próprio governo sobre a presença desses insurgentes em Cabo Delgado. E o que nós assistimos foi uma inércia, uma apatia por parte do governo em relação a essa matéria. E tudo indicava que era uma simples questão passageira. Mas, afinal de contas, tornou-se num problema
de grande envergadura que hoje afeta totalmente o nosso país, total e profundamente o nosso país. É sempre previsível, não é? Estando o inimigo no teatro das operações, é sempre previsível ir atacar um outro ponto. Portanto, as forças de defesa e segurança não podem relaxar em nenhum momento enquanto a situação de conflito prevalecer na região. Em Moçambique, Renamo pede apoio da comunidade internacional para combater o terrorismo. E para encerrar, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, defenderam hoje que um tratado internacional sobre pandemias é um legado que os líderes atuais têm o dever de deixar após a experiência da Covid-19. Numa conferência de imprensa conjunta em virtual desde Bruxelas e Genebra, Charles Michel, que lançou no ano passado a ideia deste tratado internacional, e Tedros, fizeram a defesa deste pacto global, apontando-o como um legado que os líderes têm o dever de deixar às próximas gerações. Isto porque afirmaram a próxima pandemia não é uma questão de se, mas de quando, e há que se aprender com as lições da Covid-19 que expôs fraquezas e divisões, apontou o presidente do Conselho Europeu. A conferência de imprensa desta terça-feira foi antecedida pela publicação de um texto de opinião e órgãos de comunicação social de todo o mundo a defender a proposta de um tratado internacional sobre pandemias e de uma arquitetura sanitária internacional mais robusta, subscrito por Charles Michel, Tedros e 25 outros líderes mundiais. O tempo de agir é agora, o mundo não pode esperar pelo fim desta pandemia para começar a preparar-se para a próxima. Não podemos permitir que as recordações desta pandemia se esvaneçam e voltemos à vida como antes. Não podemos fazer as coisas como fazíamos antes e esperar um resultado diferente, afirmou o diretor da OMS, que pediu uma ação robusta. De acordo com Tedros, o tratado internacional poderia ser baseado na Constituição da OMS, incluindo nos princípios de saúde para todos e não discriminação, ideia partilhada por Charles Michel. Este é o ponto final desta edição informativa, mas caso pretenda rever outras matérias, acesse ao nosso portal da Camunda News. Boa tarde e até amanhã. Camunda News, informação atualizada e cidadania.